Começa agora. Óbvio Ululante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. Olá, ouvinte ligado na Rádio FMG Educativa. Começa agora, ao vivo, pelo 104,5 FM, Óbvio Ululante. Fique ligado com a gente pelo www.fmg.br/rádio. Eu sou o Rafael Miguel e sigo com você até às 7 horas da noite, falando de muito futebol. E a gente começa com música. Biquíni Cavadão, é dia de comemorar. Agora são 6 horas e 13 minutos e você pode ficar ligado com a gente também nas redes sociais, twitter.com/óbvioululante e também no Facebook Óbvio Ululante. E quem está aqui mais uma vez no programa é o GFUT, grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, e representando o grupo hoje o Gino. Valeu, Gino, pela sua presença, e também os nossos convidados, Anderson Cunha, sempre aqui com a gente. Valeu, Anderson, pela sua participação. E hoje, Arthur Muller, ele que é produtor do programa Donos da Bola da TV Band. Valeu, Arthur, pela presença aqui com a gente no Óbvio Ululante. Os trabalhos técnicos sempre de Breno Rodrigues, sob coordenação de Judson Porto. E você continua com a gente, tem muita coisa legal no programa. Tem matéria de Aline Azevedo sobre o futebol nos Estados Unidos. Vamos falar sobre métodos para combater a violência nos clássicos. Tudo sobre os clubes da capital mineira. E é claro, o Hat-Trick e os quadros produzidos pelo GFUT. Fique ligado no Óbvio Ululante dessa quarta-feira, dia 4 de março, que está só começando. Meu time de botão. Bom, quem mandou a escalação do time de botão de hoje é o Plínio, né? Mas hoje ele não está aqui com a gente, é o Gino, né? Quem vai trazer pra gente. Então, Rafa, vamos lá. O time de botão que o Plínio preparou, ele remonta ao distante ano de 2005, mas distante pra Plínio, né? Que é novinho pra gente. É um piscar de olhos. Foi ontem. Né? Foi ontem. E segundo Plínio, para alentar os times mineiros e brasileiros, que nem sempre juntar os melhores jogadores no mesmo time dá resultado. Esse é o exemplo do time treinado pelo amigo do próprio Plínio naquele ano. O time do Vanderlei Luxemburgo, nosso Lucha, era o Real Madrid, que contava com a legião de craques que não ganhou absolutamente nada. Contratado junto ao Santos, campeão brasileiro de 2004, Luxemburgo contratou quem quis: Robinho, Júlio Batista, Sérgio Ramos, Cassano. Infelizmente o Barcelona encantava, infelizmente ou felizmente, né? Infelizmente pro Lucha, né? Infelizmente pro Lucha, o Barcelona encantava o mundo na mesma temporada. Ronaldinho estava no auge da carreira, junto a Eto'o, Deco, Diuli, Messi em início de carreira, inclusive. E o rival espanhol venceu a Liga Espanhola, a Supercopa da Espanha e a Liga dos Campeões da Europa. Do time do Real, que nada ganhou, sobra apenas a lembrança de uma escalação com grandes jogadores, principalmente do meio para frente. O time do Real tinha Cacilhas, Michel Salgado, Sérgio Ramos, Ivan Elgueira e Roberto Carlos, Guti ou Pablo Garcia, Beckham, Zidane, Raul, Robinho e Ronaldo. Realmente, do meio pra frente, é um time que até hoje... Os galácticos, né? Os famosos galácticos, exatamente. E essa fase o Vanderlei marcou a vida dele, né? Acho que foi o divisor de águas. Depois disso, a carreira dele sumiu. É. O Barcelona um pouquinho antes também, o Barcelona teve um time também assim cheio de estrelas, com Kluivert, com Miquel. Do começo dos anos 2000, que também não... Frank de Boer, também não ganhou muita coisa, né? Localmente a gente tem o time do Galo, né? A Selegalo, né? Que também não cantou, né? Esse Palmeiras aí do Alexandre Matos tá por aí também, viu? Contratando muito, acho que não vai não. Contratou bastante gente. O próprio Palmeiras, né? Do começo dos anos 90, cheio de estrelas, mas deu certo. Era o Palmeiras que ali deu certo. Sim, foi bicampeão brasileiro.
Tá certo então, pessoal. E uma coisa que eu vi uma entrevista há pouco tempo do Roberto Carlos, falando dessa passagem do Luxemburgo lá pelo Real Madrid, ele falando que realmente o Lucha não teve o controle do elenco, né? Com esse tanto de jogadores, ele também não conseguiu dominar a língua, né? Ficou lá um ano, não conseguiu falar. E na Europa eles levam isso muito a sério, né? Que os treinadores, que os jogadores consigam dominar a língua do país. Agora, 6h17, vamos conferir matéria de Aline Azevedo. Futebol. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Parece que não é só a nossa batucada que o tio Sam está querendo conhecer. Apesar de terem outros esportes de referência, como o beisebol e o próprio futebol americano, os estadunidenses estão cada vez mais atraídos pelo futebol, ou melhor, pelo soccer. Na Copa do Mundo de 2014, os Estados Unidos foram o país que mais comprou ingressos para as partidas no Brasil. Foram 196 mil bilhetes. Pode parecer inacreditável, mas o Mundial de 1994, sediado nos States, teve a maior média de público da história das Copas do Mundo, superando até o Brasil. A MLS, inclusive, ocupa o 9º lugar no ranking de campeonatos com maior média de público, atraindo 18.845 torcedores. Só para comparar, o Campeonato Brasileiro, aquele do país do futebol, está apenas em 15º lugar. Não há como negar que a ascensão do esporte no país, a qualidade de vida, o glamour de morar nos Estados Unidos e, vamos ser francos, as altas quantias, e eles recebem em dólar, atraem astros do futebol do mundo inteiro. Alguns exemplos disso foram do inglês David Beckham para o Los Angeles Galaxy em 2007, recentemente do também inglês Frank Lampard e do espanhol David Villa para o New York City, e do brasileiro Kaká, que vai jogar pelo Orlando City. Esse último clube, inclusive, tem como dono o empresário brasileiro Flávio Augusto da Silva. E não basta só trazer jogadores consagrados para clubes norte-americanos. Os Estados Unidos também não economizam na hora de terem seus times comandados por estrelas. Em janeiro deste ano, foi definido que o Fort Lauderdale Strikers terá como sócio o ex-jogador Ronaldo, aquele do Corinthians, sabe? E o próprio declarou que esse título de ex-jogador não vai durar muito. Fenômeno também disse que deseja entrar em campo pela equipe. Pastorinhas e cantores, expressão que não tem para o meu Brasil. E aí, pessoal? Com boa média de público, investimentos pesados e organização, a Liga de Futebol dos Estados Unidos tem potencial para ser uma das melhores do mundo? Esquentai vossas maneiras de iluminar. Aline Azevedo, para a Rádio UFMG Educativa. Futebol. Tá aí então a reportagem de Aline Azevedo de um mercado que está crescendo e o que chama atenção é a questão dos Estados Unidos ter uma média de público melhor que a do Brasil, né? Devia ser ao contrário. É como diz o Gino, né? Eles são bons para espetáculo, né? Para esse tipo de organização, né? De campeonatos, isso aí com certeza. Agora, eu não sei se vai ser, ela pode ser em termos de audiência, mas não sei se chega a ser assim, em termos de qualidade técnica, melhor. Né? Ou até de competitividade. Eles levam o pessoal muito em final de carreira, né? Os grandes Lembrando caras, que o Léo Moura é a última investida dos americanos, né? Do Ronaldo, né? Vamos ver essa volta do Ronaldo aí, né? Ele vai jogar porque ele é o dono do time, né? Tem o cara que joga porque é dono da bola, né? Ele joga eu acredito muito no Ronaldo como empresário, publicitário, mas voltar a jogar. É muito mais um jogo de marketing mesmo, né? Pra promover o time dele. E uma coisa até interessante que eu vi uma entrevista um tempo atrás do Juninho, ele que é irmão do Ricardo Goulart, que jogou no Cruzeiro, e ele já joga há um bom tempo lá no LA Galaxy. E ele disse que quando ele chegou lá, os americanos queriam mais o espetáculo mesmo, toda hora queriam uma jogada de efeito, um gol bonito, que agora que eles estão começando a entender, né, que o futebol é competitivo. Né, tem mais competitividade no esporte. Agora, 6h21, vamos seguindo, de óbvio, o lanche. Hat-trick. Vamos que vamos. O
nosso artilheiro Anderson. Ô Anderson, só antes de você começar aí com a sua artilharia, só cumprimentar aqui o artilheiro que chegou aí com esse visual Wagner Love. Que artilheiro que você, rapaz! Axé pra quem é de axé, gente. Beijo pra todo mundo. Ô, nosso grande Luciano, legal demais você estar aqui com a gente, Luciano. Salve, salve, vim correndo. Valeu. Vamos lá então, Anderson, o que você trouxe pra gente? Pois é, hoje eu trouxe 3 assuntos distintos pra gente mais ou menos conversar aqui. Bom, semana passada andei falando sobre marketing, medição de tempo de exposição da marca nas camisas, né? Pois é, nesse final de semana a gente teve um elemento novo no mercado, né? No jogo, no empate sem gols entre São Paulo e Rio Claro, né, pelo Paulistão, a gente reparou que no verso, ou seja, na parte de trás do calção dos jogadores do Rio Claro, estava estampado alguma coisa, né? Que era o Porta dos Fundos, né? Um trocadilho com o próprio nome, né? É perigoso isso. Pois é, colocaram no popô lá no bumbum dos jogadores a logomarca, né, do Porta dos Fundos, que é um canal, né, de humor que você tem no YouTube. Sim, e tal. Bem famoso. Bem famoso e tal. E o mais interessante é que num determinado momento o cidadão machucou, ficou de 4 e a câmera tchum em cima, né? E logo a Globo, Pay-Per-View, que não gosta de expor a marca, expôs a marca do cara, né? Então eu acho que foi uma grande jogada, né, de marketing, né? E teve também... Não, pode falar, Arthur. Foram bastante criativos ainda. Como o grupo, né, nas suas sketches. E outra coisa ligada ao marketing legal também desse final de semana foi a camisa do Botafogo, né, que teve de tudo naquela camisa, tava um carnaval danado. E o que chamava mais atenção era a liquidação maluca, né, que tava ali atrás. Aconteceu no ano passado, teve uma liquidação maluca durante o ano todo. Pois né? Inclusive no próprio Botafogo, todo mundo. Foi bastante gente embora, né. Tem muita gente fazendo liquidação maluca por aí. Vai lá, Anderson. Pois é, não, esse era só um assunto um pouco bem-humorado que eu trouxe, né? O segundo já não é tão bem-humorado, que você já ouviu falar nos velhinhos da FIFA, né? São aqueles caras lá da International Board, né? Que são os caras que aprovam, determinam as alterações nas regras, né, do futebol. Bom, o mais gozado é o seguinte, a formação, né? A formação da International Board já é gozado, porque a FIFA manda 4 representantes. Mas aí, além dos 4 representantes, tem 5, né, que são um de cada presidente das federações, da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda, né? Isso é uma prerrogativa que eles têm por terem criado o futebol, né? Mas aí esse povo sentou lá em Belfast, na Irlanda do Norte, e falou, acho que bebeu muito chá e não resolveu nada, né? Entre as coisas que eles discutiram, 2... que assim, despertam sempre o interesse e a curiosidade da gente, né? Mais cedo ou mais tarde ela aparece. Uma é aquela questão da introdução do vídeo para ajudar os juízes, né? Tipo o futebol americano, né? Que a gente estava conversando, se a bola entrou ou não entrou, foi impedimento ou não foi, quer dizer, que é um assunto realmente polêmico, até entre a gente, né? Tem gente que acha que é legal para fazer mais justiça nas partidas, mas em compensação o pessoal mais tradicional acha que há uma interferência externa no ambiente de jogo, né? Então, quer dizer, mas realmente isso seria um assunto muito avançado para os velhinhos aprovarem. Apesar do Howard Webb acho que foi o Howard Webb mesmo, na Copa das Confederações, antes da Copa da África do Sul, ele apitou um pênalti, Brasil e Egito, se eu não me engano, que, né, reza a lenda que ele andou consultando ali as TVs, mas enfim. Pois é, e teve o caso na Copa, né, de 2010, da Inglaterra e Alemanha, de novo, né? Aquela confusão também de um gol do Barcos de mão, parece que uma repórter correu e falou com exatamente. Deu uma confusão também. Exatamente. No caso da Inglaterra, parece que é uma justiça divina, né? De 66. É verdade, eles foram beneficiados por não existir tanta tecnologia, né? A outra coisa é a 4ª alteração, né, nos times, sendo que ela poderia ser processada em jogos com prorrogação. Que eu até acho justo, porque assim, o desgaste hoje no futebol moderno é muito grande. Então eu acho que deixar uma a mais na hora da prorrogação é uma coisa que pode acontecer, né? Justo. Uma outra, em relação à prorrogação, uma outra coisa que eles já debateram era a substituição do goleiro não contar com essas 3 substituições. Possibilidade, Eu sei que tá do mesmo jeito. Só para vocês terem uma ideia, a substituição é o seguinte: em 1863, né, quando é criada a Football Association, até 1958 não existia substituição, não era possível.
Em 58, a International Board aprovou uma substituição e mesmo assim se o cara machucasse. Depois, em 70, passaram para 2 por qualquer motivo e em 95 do jeito que está agora, a partir de 95 com 3. Para a gente comparar como é que é lento mesmo essas modificações, né? A gente estava brincando antes que o goleiro só foi criado em 1871, o árbitro só apareceu em 1874. Pois é. Não tinha cartão também, devia ser Não uma tinha loucura. cartão. Você imagina? Levar um carrinho lá e nem cartão amarelo. Pro juiz Pois controlar esse jogo aí, hein? Tinha que Pois ter é, o pulso cartão firme. amarelo acho que é década de 70, né? A primeira Copa com cartão é de 70. Pois é, gente. Aí o último assunto é porque eu acho que a gente vai falar um bocado dele hoje aqui, que é a questão do clássico, né? Que a gente vai ter nesse próximo final de semana. Cruzeiro e Atlético pela ordem do mando de campo, né? Não da paixão, né? Mas aí eu fiz um levantamento dos 3 clássicos da capital, né? Que é o mais antigo, que é o América versus o Atlético, né? Que se confrontam desde 15 de novembro, né? Uma data, um feriadão aí, não sei se era feriado na época, que é de 1913, né? Um jogo amistoso que terminou empatado em 1-1. O América e Cruzeiro, que na verdade na época ainda era palestra, né? Data do dia do meu aniversário, mas eu ainda não estava nascido, não, vocês podem ter certeza. Que é dia 10 de julho de 1921, né? Que é a data de criação do Cruzeiro. E uma vitória do América por 2-0. E o grande clássico hoje, né? O grande clássico da capital, que é Atlético e Cruzeiro. O primeiro confronto aconteceu no dia 17 de abril de 21. E o Palestra venceu o Atlético por 3-0. Era um time recém-criado. Bom, eu tinha hoje pra gente, era isso aí. Legal, Edson. Só para uma curiosidade sobre a questão da história dos clássicos e tal, tem um estudo que um colega nosso realizou no mestrado dele, o professor Rogério Otto, que a dissertação de mestrado dele é justamente a história do clássico Palestra e Atlético. E aí, para falar disso, ele tem que desmontar a velha versão de que o grande clássico era Atlético e América, né? Sim. Então ele retrocede nessa versão para dizer que, porque no senso comum fica aquela ideia de que pós-Mineirão é que Atlético e Cruzeiro passam a ser o grande clássico mineiro, né? E no estudo dele parece que muito antes disso, né? Atlético e Cruzeiro Atlético e Palestra, no caso, já tinha uma centralidade rival ali, né? Que é bastante interessante, fica a dica. Eu acho que até porque a torcida do Cruzeiro era menor do que a da América, né? Então eu acho que por isso que fica essa coisa, né? Mas a rivalidade não significa tamanho de torcida. Claro, né? O Palestra nasce muito forte, né? Essa é uma questão importante. Valeu, pessoal. Agora 6 horas e 30 minutos. A gente vai para um rápido intervalo, mas já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga Óbvio Ululante. Porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Eu sou Michele Bruck. E eu sou o Felipe Sartoreto. Convidamos você para o Expresso 104,5, um programa com muita música, entrevistas e informações culturais. De segunda a sexta, de 2 às 5 da tarde. Expresso 104,5 você só ouve aqui na UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ouvindo Óbvio Ululante. Porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. De volta com mais Óbvio Ululante. Fique ligado pelo 104,5 FM. Vamos seguindo. 1900 e bolinha. Gino, o que você preparou pra gente hoje? Pois é, tava saudade do Bolinha. Saudade, né? É o primeiro Bolinha de 2015, Sim, né? Verdade. Então vamos lá. Dentre os temas mais debatidos no universo futebol, Rafa e galera, está a recorrente questão da violência e do comportamento não desejado entre os torcedores nas arquibancadas, né? Com a inauguração das novas arenas ou de estádios revestidos com o signo do moderno, né? Este assunto volta a ganhar centralidade, posto que o modo de se proceder nesses espaços requer uma educação para o torcer, entre aspas, enquadrada em um molde mais polido, quase que uma volta lá no princípio do século passado, né, quando a torcida ela era realmente fidalga ali. Sim. Mas esse tipo de reivindicação vem de longe, viu? No primeiro periódico esportivo da capital mineira, intitulado Futebol, encontramos uma nota com o título Aos Torcedores Inconvenientes. Detalhe que a data dessa edição
remonta ao dia 21 de setembro do longínquo ano de 1917. Esse é longínquo mesmo. Ou seja, quase um século já, né? E recortamos para os nossos ouvintes os principais trechos desse interessante texto que já alertava para uma maneira de torcer que não ferisse os princípios ali dos bons costumes, né? Então vamos ao texto da nota, abre aspas. Como fonte de quase todos os distúrbios nos matches de futebol, temos, infelizmente, a assistência apaixonada, isto é, o infalível e inevitável grupo dos torcedores enragés. Aqui uma pausa na leitura da nota, porque eu fui procurar o significado da expressão enragés, inclusive a pronúncia, é uma expressão francesa que quer dizer fanático. Mas engraçado que a língua francesa tem fanatique, mas o enragé é mais do que é um fanático raivoso, né? É um fanático muito exaltado, né? Talvez que tenha uma relação direta até com o termo inglês o rage, pode ser, do rage, né? É verdade. Ultra, eu não né? sei. Ele é ultra. Eu não me lembro desse termo no francês. Ultra fanático nesse sentido mesmo. Interessante. E então voltando à nota, o infalível e inevitável grupo dos torcedores enragés, que pondo de parte todas as conveniências sociais, mostra abertamente a sua pouca educação. Não obstante, infelizmente, é deveras numerosa a classe dos elementos desordeiros de que aqui falamos. Raro é o match de futebol que entre nós se realiza calmamente, sem as vergonhosas cenas que o partidarismo arma onde quer que seja, desrespeitando todos os bons costumes e desmentindo assim os foros de civilização que nos atribuem. Contenham-se, pois, os nossos torcedores as suas demasiadas e prejudiciais expressões de entusiasmo pelos clubes de que são admiradores e procedam conforme as normas da boa educação para que, doravante, possamos assistir a matches de futebol verdadeiramente dignos de tal nome. Esse é um texto de 1917 do primeiro jornal esportivo de Belo Horizonte, chamado Futebol. Valeu, Gino. É legal porque a gente discute violência hoje, né? Não, e assim, o mais louco é que fazendo uma diacronia, uma relação diacrônica, sincrônica também, é perceber como a existência de um caráter distintivo em quem deve estar no estádio, né? Então, assim, você desloca a relação social, né? Do modo como a violência se constrói no nosso país, para dizer assim, não, então, veja bem. Então, assim, é muito interessante. Em alguma medida, não é lá muito distante daquilo que a grande imprensa brasileira faz, não, né? Não por coincidência, 1917 é o início da popularização do futebol aqui. Então, há pouco antes realmente não era necessário, talvez, esses pedidos de bom comportamento. Um palavrãozinho aqui, outro ali, né? Um xingamento pro juiz. Pessoal, agora é 6 horas e 34 minutos. Aproveitando que a gente já está nesse papo de torcida aqui no Óbvio Ululante, a gente vai discutir um tema que ganhou bastante repercussão nos últimos dias, nas últimas semanas, que foram essas medidas, né, que se adotaram esse ano em alguns lugares para coibir a violência, principalmente nos clássicos, né, como por exemplo lá na Arena Pernambuco, né, no clássico entre Sport e Náutico, a mãe de torcedores do Sport fizeram a segurança em um setor no estádio. E também teve o Atletiba, né, Atlético Paranaense e Curitiba, que membros dos dois clubes fizeram se reuniram, né, fizeram uma coletiva de imprensa juntos, e também o que ganhou mais repercussão, que foi a torcida mista do Grenal nesse final de semana, né? E aí a gente pode conversar aqui, será que esses são bons caminhos, né, para acabar com a violência na torcida? Eu queria apontar uma coisa, antes mandar um abração pro meu parceiro Luciano Cândido, lá em Santa Luzia. Salve, salve, querido. Uma coisa que eu fiquei pensando, conversando com alguns amigos, é que às vezes a imprensa, principalmente a imprensa esportiva, a grande imprensa esportiva, esquece do modo como a violência... O Brasil é um país violento, né? O Brasil é um país que mata 30 mil jovens por ano, sendo que 77% deles são negros. Então, assim, esse é o país que mata os seus cidadãos, assim, no ápice de produtividade. Então não dá para deslocar isso. E aí tem um ponto que é muito importante, que a gente não pode esquecer que a violência ela não está desvinculada disso, né? Eu me lembro de uma música do Rapa, rapidinho, chama O Homem-Bomba. O Falcão canta assim: em meia salmos, alvos e contas, o Homem-Bomba se esconde como terrorista, sem uma reivindicação verbal. Pronto para explodir ao menor sinal. Então, toca a buzina, toca o baile funk, toca o bumbo na garganta do Maracanã. Incendiando corações impregnados. Que não divide violência e diversão.
Então, assim, a gente esquece que a gente está lidando com algo que, primeiro, tem uma linguagem violenta, né? Que não dá pra gente esquecer disso. E que a gente está lidando com paixões, né? E aí, como é que a gente vai fazer esse ponto, né? Ligar a violência enquanto fenômeno social e não criminalizar, por exemplo, torcidas organizadas, né? Porque foi isso que aconteceu no Sul, né? Essa questão do surgimento dessas torcidas mistas, ela tá muito ligada a uma ideia de que existe um torcedor de bem e que esse sabe ir ao estádio, enquanto o organizado não sabe fazer isso. Tá lá fora brigando. Né? Ele tá lá fora brigando. Isso, né? Lá houve confusão. E é lógico que isso vai acontecer, só que isso acontece. Dá pra lembrar do Dani, né? O Eric Dani, ele diz algo nesse sentido. Ele diz assim, olha, se eles não estivessem aqui no estádio brigando, eles iam estar em outro lugar brigando. Então não dá pra gente esquecer disso, né? Essa análise sobre a questão dos clássicos, e é uma pena esse clássico lindo, maravilhoso, que foi a primeira coisa que eu vi no Mineirão na minha vida, com 8 anos de idade, ele não pode perder esse caráter, né? De misto, mas a gente não pode perder de vista, né? Existem outras coisas que estão por trás. O clássico era muito bonito, né? A gente sente saudades, mas a gente sabe que hoje é muito complicado, né? É difícil a gente ter um clássico dividido com as duas torcidas, né? Porque infelizmente as organizadas tomaram conta aí e realmente... Mas a pergunta é, quais organizadas? Né? Porque a gente tem Galocura e Máfia Azul, sou só. Né? Do lado do Atlético a gente tem FC Galo, a gente tem Daniel Galo, a gente tinha Net Galo, né? De onde saiu o Léo Bertozzi e tal, aquela moçada toda que hoje está na mídia esportiva. Então a gente tem que saber dividir isso, pra gente não criminalizar torcedores organizados. Mesmo dentro de Máfia Azul e Galocura, por exemplo. Acho que uma coisa importante que a gente também não pode perder de vista e descolar é os interesses que estão por trás dessa culpabilização da torcida organizada. No caso, os grandes clubes têm interesse em fomentar o sócio-torcedor em detrimento da organizada. Economicamente, para eles é mais viável. Então, o discurso de acabar com a organizada, né, vai ganhando elementos assim midiáticos para se justificar um outro interesse, que é o crescimento de um outro tipo de torcida, mais formatado, que sabe torcer, aí fazendo um link lá com 1917. O torcedor FIFA, né? Que não é inconveniente. O torcedor da Copa, né? O título torcedor inconveniente é muito próprio, né? O que é ser um torcedor conveniente nos dias de hoje? Né? Então acho que essa discussão é legal. E isso também, eu acho, essa questão na questão da incompetência das autoridades, polícia, de conseguir harmonizar essa coisa também. Né? Na Inglaterra você tem um clássico... É mais fácil proibir, né, do que você buscar uma solução. Na Inglaterra você tem um clássico pesadérrimo, né, que até virou tema de filme, que é o Millwall versus o West Ham. Que os caras conseguiram construir algo que eles conseguem, pelo menos no entorno do estádio, minimizar a coisa, né? E aí, bom, se eles sabem que alguns torcedores organizados se encontram o lugar e o horário, essa inteligência desinteligente, né, de uma polícia que só serve para poder subir em morro e matar preto e pobre, ela não funciona nesse tipo de caso. E quando funciona, a gente sabe para que ela vai funcionar, né? Então é importante a gente responsabilizar quem tem que ser responsabilizado, né? Entre organizados ou desorganizados ou dirigentes, mas a gente não esquecer, né, gente? O 7-1 foi pouco. Eu comentava isso com os brothers aqui agora. O 7-1 foi pouco, né? A gente perdendo média de público para os Estados Unidos, né? Que entende de gestão de futebol, mas que, né, o Cruzeiro teve lá agora e o Cruzeiro passeou por lá, né? Então assim, o Atlético jogou muito bem contra o Shakhtar, mas do ponto de vista econômico, isso é uma diferença que ela é brutal. Sim, enquanto isso, o gol da Alemanha. E até dessas medidas, assim, será que a união dos clubes é um ponto importante para coibir essa violência? Eu acho que é o começo. A partir do momento que você vê igual antes do Grenal na sexta-feira, né? O Filipão jantando com o Diego Aguirre, isso mexe com o torcedor. Você vê ali o seu técnico, o seu jogador, né? Eu acho que foram ideias geniais, eu acho que é por aí. Isso mexe com o torcedor. Depende. Eu sinto saudade daquela, sabe, do Paulinho Maclar. Morria de ódio do Paulinho Maclar fazendo gol no Atlético, saindo comemorando. Aquilo faz parte do futebol. Faz parte, claro. Né? Quer dizer, aquilo é um elemento. Agora, a gente precisa também encontrar qual que é o ponto, né? Esse ponto de encontro entre dirigentes e tal, né?
essa provocação entre os jogadores, a gente sabe que é bem legal. Mas o problema é que muita gente não entende que isso tem que ficar só entre os jogadores, né? Quando parte para essa violência entre os torcedores, que é o grande problema. E aqui em Minas, parece que os dois presidentes dos times, eles meio que não querem esse tipo de provocação, né? Como era o Alexandre Calil, que estava sempre ali provocando o Cruzeiro. Os dois presidentes parece ali que eles já não vão entrar nesse tipo de coisa, até para não inflamar a torcida, né? Tem a questão da responsabilidade também de quem organiza o espetáculo. Sim, então eu acho que eles também têm esse lado, né? Se acontecer alguma coisa, um ou outro, também, no caso, por exemplo, do Cruzeiro, que é o mandante, eu imagino, né? Isso é uma suposição, mas eu imagino que também passa na cabeça do cara, né? Aí eu faço meio a meio, mas eu sou, é lógico que tem as penalidades, mas eu sou responsável por dar eu sou responsável pelo espetáculo, né? Então eu acho que também tem isso. Junta esse lado das autoridades, o lado dos clubes, né? Agora no caso do Alexandre Calil é porque ele gosta de fazer essa coisa das picadas e tal. O Alexandre e eu acho que ele sabe como fazer, inclusive, isso. Acho que sem irritar tanto a torcida. E uma coisa, já entrando um pouco no clássico, né, do Cruzeiro e Atlético do fim de semana, que será apenas uma parte destinada dos ingressos à torcida do Atlético. O Atlético tinha direito aos 10%, né, que seriam cerca de 6 mil ingressos, mas o Galo só requisitou 1.050 ingressos, e vai pagar 70 mil reais por esses ingressos e disponibilizar para a torcida. E aí vai ser daquele jeito, né? Salgado. Muito provavelmente. E aí, gente, não dá para deslocar essas coisas do que é viver na cidade, cara. Viver o futebol é viver na cidade, né? E Belo Horizonte é uma cidade que ela vive um processo de higienização assim lá no topo, morador de rua assassinado, travesti assassinado. Então assim, não dá para deslocar essas coisas desse ponto. E aí o futebol é mais um ponto, né? É mais fácil criminalizar organizado, Galocura e Máfia Azul, onde está a maioria dos meninos de periferia, do que um outro processo, mas enfim. Valeu, pessoal, 6 horas 43 minutos, vamos para o intervalo bem rápido e daqui a pouco estamos de volta. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga óbvio não, Lulante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. Ai, ela anda tão seca comigo. Logo ela, que era doce? Mas tem me dado uns gelos. Jura? Sempre foi tão transparente. Diz que desperdiço sua companhia, que gasto ela à toa e que não dou o valor que ela tem. Cuidado, não vai deixar tudo ir pelo ralo. Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa. Você está ouvindo óbvio Lulante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. De volta com mais um bloco de Óbvio Ululante aqui pelo 104,5 FM, e agora a gente fala dos clubes da capital mineira. Dizem que somos loucos da cabeça. E a gente começa com a Raposa, que ontem empatou com o Huracan em 0-0. Joguinho complicado, hein, Anderson, pro Cruzeiro. Pois é, tem que falar mesmo, né? Tem que falar. Porque esse período de formação de equipe, a gente fica sempre assim. E a gente fica nessa coisa da falta de confiança, né? Se é um time que vai dar certo, se vai se organizar, se não vai. Aí o jogo de ontem, o grupo do Cruzeiro, eu tinha visto o jogo antes, o grupo do Cruzeiro na Libertadores é muito feio, mas não é pouco não. É muito fraco, os times são muito fracos. E o Cruzeiro empatar com o Huracan aqui dentro, quer dizer, um time que estava perdendo até nos minutos finais, né? Na Argentina. Mineiros, que eu vi ontem, já perdeu em casa. Perdeu em casa pro Universitário. Universitário uma chave muito feio. E o Cruzeiro, essa falta, que não é só a falta de entrosamento, porque jogadores antigos já estavam jogando. O Mike ontem não acertou um cruzamento. Assim, foram uns 20 por trás do gol, 20 do outro lado, e 2 varapau lá dentro da área. Assim, que a gente sabe, né, num determinado momento, e não acertava nem a jogada aérea. A gente vai ter que ter um pouco de paciência. Eu estava até conversando com minha filha na hora que a gente estava assistindo, ela estava preocupada. Mesmo o Atlético também não tem engrenado e tal, mas acho que no clássico vai ser. Não, calma, clássico é clássico, pode dar de tudo, de 0-0, 1-1, a 6-1, a 5-0, a 4-0, assim, né? Quer dizer, clássico é clássico, é um caso à parte.
Mas eu acho que assim, eu percebo uma certa desmotivação, tanto de cruzeirenses quanto atleticanos, com relação ao clássico, por uma série de fatores, né? É uma primeira fase do campeonato, né? Essa primeira fase não vale muita coisa, que não deveria ser, né, Luciano? Acho que clássico é clássico em qualquer, até na pelada, né? Nossa, fizemos um Atlético Cruzeiro na escola ano passado. Cada quantos meninos eu comemorava com eles. Pois é, mas a gente sente essa desmotivação mesmo, né? Assim, eu acho que assim, uma certa insegurança, né, dos torcedores, mesmo da gente com relação à formação das duas equipes. Mas no caso do Cruzeiro ela é mais flagrante, né? E como mudou muito mais que o Atlético, você ainda desconfia daquelas peças que foram contratadas, né? E aí ainda repito, de uma forma nem tão profissional como foram nos 2 anos anteriores, né? Eu não sei se é uma impressão minha, mas parece que o Cruzeirense já estava um pouco com o espírito armado para essa frustração, assim. Diferentemente do Atlético, que já tinha uma expectativa diferente em relação aos primeiros jogos. Né? Muito grande. E o Cruzeirense já falou assim, desmontou muito o time, vamos esperar o que você falou, essa coisa do time em formação. Já, é óbvio que a gente nunca deseja isso, mas já era uma coisa mais ou menos, os Cruzeirenses já esperavam uma certa dificuldade nesse início, né? E pelos nomes, né? Então a gente já imaginava a forma de jogar, né? Diferente mesmo. Verdade. O time é um time menos técnico, com certeza. Olha, apesar de tudo, o time criou muito, né? Criou bastante. Mas é o que eu tô te falando, também era um adversário muito fraco. Que ficou atrás o jogo só todo, se defendeu, né? O que chamou atenção foi a falta de pontaria do Cruzeiro, também, né? Errou muitos gols. É verdade. Assim, até o Damião, os atacantes, dentro daquela limitação deles, eles até estavam muito esforçados, né? Assim, ele até deu um chute colocado, né? O Damião deu um chute colocado. Quase acertou o ângulo. Fazer um golaço, né? A gente acredita, vamos lá. Tá certo, pessoal. Agora 6 horas 48 minutos. Olha, hoje a Sara não tá aqui, né, pra falar do coelhão dela, né, mas com a América que tem um bom início de temporada, né, segue aí firme, venceu na Copa do Brasil, segue firme no Campeonato Mineiro, e quem tá preocupando lá é o Mancini, né, que teve um estiramento na coxa, vai ficar 20 dias fora e vai fazer falta, né, nesse time do Givanildo, ele que estava bem nesse começo de temporada, mas aí tem vários jogadores aí que podem entrar no lugar dele, o principal deles o Pedrinho, né, um jogador aí com a América contratou esse ano e que possivelmente deve ser o substituto do Mancini. E Anderson, a gente estava até comentando, né, que além do Atlético Cruzeiro tem outro clássico mineiro aí também, né? Que é o Vila América, né? Sim, Vila e América. É o clássico da região metropolitana, vamos dizer assim. Nova Lima, BH, né? Pois eu que cresci naquele estádio do Vila. Castor Cifuentes. Ia demais, ia demais. Como é charmoso o estádio, né? É interessante. Como é legal. E lembrando que esse jogo é domingo, né, a partir das 4 horas da tarde, e é briga direta ali pela classificação para a próxima fase, né? Para se manter no G4. Sim, para se manter no G4. Na verdade, as duas brigas, né, Atlético Cruzeiro, Vila Nova e América. Tá certo, pessoal, 6 horas 49 minutos. Hora de falar. Que isso, Luciano? Já fez essa careta aí? Pra falar do Galo? Tem que falar mesmo, não, mentira. Não, sacanagem. Isso é plágio, isso é plágio. Então, cara. É isso, né? Ponto de partida. Sem um setor defensivo, né? Com várias mudanças. Agora, é ver se o Douglas vai poder jogar, né? Se o Lucas Prato vai. O Douglas muito provavelmente sim, tá de volta. Eu tenho olhado de um jeito diferente para esse o Cárdenas, acho um jogador muito interessante, um cara que sabe armar jogada, tocar a bola, um jogador de muita velocidade, gosta daquela jogada estilo Robin, né? Entrando na diagonal, então entrando por dentro para poder bater de fora da área. É um jogador interessante. O Atlético vive, né, essa mesma tentativa de retomada com um time novo. Tem um Dátulo voltando. O Dátulo voltando, né? Essa questão das ausências, né, dos jogadores, ela tem afetado mais, né? Ano passado o Atlético teve esse problema com as contusões. Porque os meninos eram novos, entraram com o pique todo e deram conta. Esse ano teve essa coisa, né? A coisa ainda não é. E os meninos agora já são conhecidos da torcida. Vocês não acham que seria um risco escalar o Prato, colocá-lo no domingo e talvez, né, ele não estando ainda se 100%. Mas o Levi ele tem um cuidado muito grande com esse tipo de coisa. Assim. O jogador não entra 80.
entra 100, O Atlético 110. só joga no outro mês. E aí o Atlético só joga daqui a Pela 2 Libertadores? semanas, É no dia 18, né? Dia 18. Só dia 18. É na mesma semana que o Cruzeiro também volta a jogar, né? O Cruzeiro também não joga semana que Eu tô vem. falando em termos de recuperação. Sim. Né? Se fosse logo em seguida o jogo, talvez ele poupasse, né? Eu acredito que o Prato deva ficar no banco. Não acho que ele vai ser titular no Clássico, não. Esse Clássico tá com a cara de 0x0, viu? Você lembra um Atlético Cruzeiro de 98, se eu não me engano, chovia, horrores, 1x1. Gol no último minuto do Marcelo... Ramos. Aquele Marcelo Ramos, né? Foi na Copa Sul Minas. Tipo isso. Não sei não, mas enfim... E é difícil, cara. E o Atlético que entra pra defender um tabu aí nos clássicos, né? São 8 jogos sem perder pro Cruzeiro. Jogar demais ano passado, tinha que ter jogado mais. E é muito louco que o Cruzeiro com um timaço, cara. E o Atlético encarando e no de Mineirão, igual, cara. No Mineirão. No Mineirão, esse é importante. Como, entre aspas, visitante, né? Ganhou lá do Cruzeiro. Mas parece clichê, mas essa coisa de número, de tabu, na hora do jogo... É legal pro torcedor ficar zoando. Isso é pra torcedor, pros nossos comentários aqui, né? Claro que lá dentro de campo isso não influencia. Essa coisa de 8 jogos sem perder, acho que pro cruzeirense isso fica mexido, a cobrança né? é maior. A pressão é maior, inclusive, né? Talvez isso interfira um pouco. Verdade. Pessoal, agora 6 horas 52 minutos. A gente vai para mais um intervalo. Esse é bem rápido. E a gente volta para o último bloco de Óbvio Ululante. Desliga não, desliga não, desliga Óbvio Ululante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. Pô, olha por onde anda. Ei, ele não enxerga. Ó, que mancada. Não dê essa mancada. Enxergue a realidade do deficiente visual. Uma campanha Rádio FMG Educativa 104,5. Você está ouvindo Óbvio Ululante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. Frase do dia. Bom, a nossa frase de hoje é da nossa portenha Marina, né? Mas o Luciana que vai trazer aqui pra gente. Marina, muitas graças, você teve a manha nessa frase. Cara, então, a frase de hoje, o Ginão tava dizendo aqui que é quase uma crônica, né? É uma frase que ela foi dita pelo vocalista de uma, na minha opinião, de uma das melhores bandas da cena hardcore, da cena independente do Brasil, a banda capixaba Dead Fish, o Rodrigo Lima. O Rodrigo é torcedor do Flamengo, por sinal, né? A frase dele é mais ou menos assim, ó. Ele diz assim, abre aspas: o rock no Brasil nunca foi uma coisa extremamente popular, mas isso não quer dizer que não caiba no futebol. Eu sou um cara que nunca fui bom em futebol. Me envolvi com o skate muito cedo e passei a desprezar um pouco. Mas eu percebi que dentro da minha vida, dos meus bisavós pra cá, e provavelmente o filho que eu venho a ter, vai ter o futebol no meu sangue, acho no meu também, meus filhos também, minhas filhas também. Tem bairro envolvido, tem sentimento de classe envolvido, eu diria que tem raça envolvido, tem música envolvida, e não é só o samba. Mas mesmo eu sendo brasileiro, mesmo eu vivendo essa realidade ridícula de CBF, federações locais, eu diria a imprensa esportiva, grande imprensa esportiva também, eu não consigo não pensar que o futebol não seja só isso, mas que seja o que eu acredito. E aí eu encerro antes da música com a frase linda da música do Dead Fish, chama Mulheres Negras, o álbum Sonho Médio. Vai lá. Se vamos lutar por um ideal, então vamos lá, lutar por um ideal, se viver é resistir, então será. Então se a gente tiver que por enquanto resistir para depois fazer uma outra retomada, a gente vai retomar. É por um futebol popular, gente, faz favor. Valeu, Luciano. Quem sabe faz ao vivo, hein, Luciano? Eu quase esqueci a música, pô, mas enfim. Eu esqueci o baixo em casa. Olha só. No próximo programa a gente forma uma banda aqui. Pessoal, agora são 6 horas e 56 minutos. Infelizmente, nosso programa de hoje vai terminando. Mas antes, os recados finais aí, agradecimentos, presentes. Mandar um beijo grande, cara, pro TJ. Porra, muita força pra você, meu irmão. Tamo junto.
os orixás aí, os Exus, Preto Velho, estão aí tudo do seu lado, meu velho. Muita oração pra você, pro teu pai, e vai dar certo. Um beijão também pro Andrezão, tio Fio, Marina, Lu, né, Luísa, quem já fez parte, Luizinho, quem imagina que eu tô esquecendo? Silvio, né? Silvão. Pode esquecer do Silvio, não. Não pode esquecer do homem, ele fica bravo comigo, né? Pros parceiros aí entre Salvador, Porto Alegre, Irlã, Ícaro, Lucas aqui em BH, pra essa moçada toda, bom demais rever os brothers aqui. Valeu, Luciano, e muito bom rever você também. Voltou a participar aqui com a gente, valeu pela participação. Eu queria dar um abraço rapidinho, acho que ia reforçar essa força pro TJ aí, né? E tamo junto. E um abraço pra Sara, que ficou fora de combate hoje, esteve comigo aí durante o dia, mas não pôde vir pra cá. Um abração pro Jorge e Kátia, que são meus tios, mas eles não perdem um programa, rapaz. Impressionante, legal. Estão aí ouvindo a gente. Um abraço pra eles então. Vai lá, Arthur. Eu quero agradecer o convite, a participação aqui. Foi muito bacana, passou rápido demais, né? Programa. A gente vai negociar lá com o Elias com mais tempo aqui, né? Vamos tirar a hora do Brasil. Boa. Eu espero que você me convide mais vezes. Claro, Arthur, claro. Você já tá convidado. Valeu. Muito obrigado. Né, e você que é um parceiro aqui como eu, que está iniciando aí na vida jornalística, e muito sucesso lá no Os Donos da Bola, muito sucesso para você. Junto. Valeu. Ederson. Um abração para Raíssa, para Cássia e um beijão no cérebro do TJ, né? Valeu, pessoal, 6h57. Eu sou o Rafael Miguel, volta aí ao longo da programação da Rádio FMG Educativa, e o óbvio, o Lulante volta na próxima quarta-feira, a partir das 6h da noite. E a gente termina com música, La Cabala, Los Miserables. Llegas muy cansado del trabajo, yo estoy durmiendo ya cansado de estudiar, pero recuerdo que el domingo al estadio en familia nos iremos a alentar, porque yo sé que nunca me fallarás, no habrán problemas que nos puedan separar, cada domingo abrazado a la bandera, nos vamos todos a la fiesta popular. Prepara el sándwich, el café y unas bebidas, prepara el termo y la manta para abrigar, que nos esperan muchos domingos de fútbol, como siempre preparados para alentar. Yo llego del colegio por la tarde.